A correr, todos os animais do bosque de Howley escondiam em suas tocas, ninhos e buracos. Era meia-noite e um vento tempestuoso assobiava os cismos das antiquíssimas e gigantescas árvores. Os troncos grossos como torres estalavam e gemiam. De repente uma luzinha fraca passou em zigue-zague pelo bosque. Parou, tremeluzindo aqui e ali, subiu e empoleirou-se em um ramo e logo a seguir continuou o seu caminho. Era uma esfera luminosa do tamanho de uma bola de criança que se deslocava em extensos saltos, tocando o chão de vez em quando e logo voltando a flutuar no ar. Mas não era uma bola. Era um fogo-fato e tinha se perdido. Era, portanto, um fogo-fato perdido, uma coisa muito rara, mesmo em fantasia. Normalmente são os fogo-fatos que fazem com que as outras pessoas se percam. Dentro da esfera de luz via-se uma figurinha pequena e muito viva que saltava e corria o mais que podia. Não era homem, nem mulher, pois entre os fogos-fatos não existem essas diferenças. Segurava na mão direita uma bandeirinha branca, minúscula, que se agitava atrás dele. Tratava-se, portanto, de um mensageiro ou de um embaixador. Não havia perigo de que a figurinha batesse no tronco de uma árvore durante seus voos na escuridão, pois os fogos-fatos são extraordinariamente ágeis e rápidos, podendo mudar de direção mesmo em meio a um salto. Daí o percurso em zigue-zague descrito pela luz, embora, de uma maneira geral, ela avançasse sempre em uma determinada direção. Até que chegou a uma saliência rochosa e retrocedeu, assustado. Sentou-se no buraco de uma árvore, ofegante como um cãozinho, e meditou durante um momento antes de se atrever a aparecer de novo e olhar cuidadosamente para o outro lado do rochedo. À sua frente, estendia-se uma clareira de floresta, onde estavam sentadas 3 figuras de aspecto e tamanho muito diferentes, iluminadas pela luz de uma fogueira. Um gigante, que parecia feito de pedra cinzenta e tinha quase 3 metros de comprimento, estava deitado no chão, de barriga para baixo. Tinha o tronco erguido e apoiado sobre os cotovelos e olhava a fogueira. Em seu rosto de pedra maltratado pelos intempéries, estranhamente pequeno em relação a seus ombros poderosos, destacavam-se os seus dentes, que pareciam uma fila de cinzéis de aço. O fogo-fato percebeu que o gigante era da raça dos come-rochas. Estes seres viviam muito longe do bosque de Howley, numa montanha, mas não viviam só na montanha. Viviam da montanha, pois devoravam-na aos poucos. Alimentavam-se de rochedos. Felizmente, eram muito modestos e podiam viver durante semanas ou meses com uma única dentada desse alimento. Para eles era substancial. Além disso, não havia muitos come-rochas. Por outro lado, a montanha era muito grande. Mas como esses seres ali viviam há muito tempo, eram muito mais velhos do que a maior parte das outras criaturas de fantasia, ao longo dos anos a montanha adquirira um aspecto muito estranho. Parecia um queijo emmental gigante, cheio de buracos e cavernas, e por isso mesmo chamava-se a Montanha dos Túneis. Mas os come-rochas não só se alimentavam de pedras, como também usavam a pedra para fazerem tudo de que precisavam: móveis, chapéus, sapatos, ferramentas e até relógios cuco. Por isso, não seria de se estranhar que esse come-rocha tivesse estacionado ali, perto de uma espécie de bicicleta, totalmente feita daquele material com 2 rodas que pareciam enormes mós de moinho. No conjunto, a bicicleta mais parecia um cilindro com pedais. A segunda figura, sentada à direita da fogueira, era um pequeno gnomo noturno. Tinha no máximo o dobro da altura do fogo-fato e parecia uma lagarta preta como o alcatrão, coberta de pelos que se tivesse posto em pé. Gesticulava vivamente ao falar com as suas minúsculas mãozinhas cor-de-rosa. No lugar onde devia estar o rosto, por debaixo dos pelos pretos eriçados, brilhavam 2 grandes olhos redondos como luas. Em fantasia, havia muitos gnomos noturnos, de todas as formas e tamanhos. Portanto, à primeira vista, não era possível adivinhar se esse vinha de perto ou de longe. De qualquer modo, porém, parecia estar de viagem, pois o animal que os gnomos noturnos costumavam montar, um grande morcego, estava pendurado de cabeça para baixo num ramo, atrás do gnomo, com as asas enroladas em volta do corpo como um guarda-chuva fechado. Só ao fim de algum tempo o fogo-fato conseguiu descobrir a terceira figura,
sentada à esquerda da fogueira, pois ela era tão pequena que àquela distância quase não se distinguia. Pertencia à raça dos minúsculos. E era um homenzinho muito elegante, usava um terninho colorido e trazia na cabeça um chapéu vermelho alongado. O fogo-fato quase nada sabia dos minúsculos. Já tinha ouvido dizer que esse povo construía cidades inteiras nos ramos das árvores, e que as casinhas eram ligadas entre si por escadinhas, escadas de corda e escorregadores. No entanto, esse povo vivia num lugar totalmente à parte no reino, sem fronteiras de fantasia. Mais longe, muito mais longe ainda do que os come-rochas, tanto mais surpreendente era o fato de ser um caracol, o animal que aquele minúsculo tinha perto de si e que usava para montar. O animal estava parado atrás dele. Sobre a sua casca cor-de-rosa reluzia uma pequena sela prateada. O freio e as rédeas, que lhe pendiam das antenas, também brilhavam como fios de prata. O fogo-fato ficou admirado em ver 3 seres tão diferentes, sentados juntos como bons amigos. Pois, normalmente, em fantasia, nem todas as espécies viviam em paz e harmonia. Havia muitas lutas e guerras e também rivalidades seculares entre algumas das espécies. Além disso, nem todas eram boas e honradas. Havia também criaturas trapaceiras, perversas e cruéis. O fogo-fato pertencia precisamente a uma família que deixava alguma coisa a desejar do ponto de vista da credibilidade e da honestidade. Só depois de ter contemplado durante algum tempo a cena iluminada pela fogueira é que o fogo-fato percebeu que os 3 personagens traziam uma bandeirinha branca ou uma fita, também branca, atravessada no peito. Portanto, eram todos mensageiros ou negociadores, e naturalmente isso explicava por que se comportavam tão pacificamente. Mas àquela distância não era possível entender o que diziam devido ao barulho do vento que assobiava nas folhagens das árvores. Mas como se respeitavam mutuamente na qualidade de mensageiros, talvez considerassem também como tal o fogo-fato e não lhe fizessem mal. Afinal de contas, ele tinha de perguntar o caminho a alguém. Talvez não aparecesse outra oportunidade tão favorável em plena floresta e no meio da noite. O fogo-fato encheu-se, pois, de coragem. Saiu do seu esconderijo, acenou com a bandeirinha branca e ficou à espera, tremeluzindo no ar. O come-rochas, que tinha o rosto virado em sua direção, foi o primeiro a vê-lo. Há hoje muito movimento por aqui, disse com uma voz áspera. Aí vem outro. Uhul, um fogo-fato, murmurou o gnomo, e os seus olhos redondos brilharam. Que prazer, que prazer. O minúsculo levantou-se, deu alguns passos na direção do recém-chegado e disse com uma voz que parecia o trinar de um pássaro. Pelo que vejo, você também está aqui na qualidade de mensageiro. Estou sim, disse o fogo-fato. O minúsculo tirou seu chapéu vermelho alongado, fez uma pequena reverência e disse com voz agradável. Então aproxime-se, por favor. Também nós somos mensageiros, venha sentar-se conosco. E apontou convidativamente com o chapéu para um lugar livre junto à fogueira. Muito obrigado, disse o fogo-fato, aproximando-se timidamente. Vou tomar essa liberdade. Permitam-me me apresentar. Eu me chamo Bloop. Muito prazer, respondeu o minúsculo. Eu me chamo o Cook. O gnomo noturno inclinou-se sem se levantar. O meu nome é Vush-Vusul. Muito prazer, resmungou o come-rochas. Eu sou Pior Rajark. Todos olharam para o fogo-fato, que desviou os olhos nervosos. Os fogo-fatos detestam que as outras pessoas os olhem nos olhos. Você não quer se sentar, amigo Bloop? Perguntou o minúsculo. A verdade é que eu estou com muita pressa, respondeu o fogo-fato. Eu só queria perguntar a vocês se vocês saberiam me ensinar o caminho para a Torre de Marfim. Uhul, fez o gnomo noturno. Quer ir visitar a Imperatriz Criança? É isso mesmo, disse o fogo-fato. Tenho uma mensagem muito importante para ela. Que mensagem? Perguntou o come-rochas com sua voz estridente. Bem, fez o fogo-fato, mudando o peso do corpo de uma perna para outra. Trata-se de uma mensagem secreta. Nós 3 temos a mesma missão que você. Uhul, respondeu o gnomo noturno. Vush-Vusul. Estamos entre colegas. Pode ser até que levemos a mesma mensagem, opinou o minúsculo o Cook. Sente-se e conte-nos, rangeu o Pinorhajarak.
O fogo-fato sentou-se no lugar vazio. A minha terra, começou ele, depois de refletir um pouco, fica muito longe daqui. Não sei se algum dos presentes a conhece. Chama-se o Pântano da Podridão. Uhul! Ganiu o gnomo noturno encantado. Uma linda região. O fogo-fato sorriu. É, não é? E isso é tudo? Guinchou Pirocrazak. Por que você iniciou sua viagem, Bloop? Na nossa terra, no Pântano da Podridão, continuou o fogo-fato, hesitante, aconteceu uma coisa inacreditável. Ou melhor, ainda está para acontecer. É difícil explicar. Começou assim. A leste da nossa terra há um lago, ou melhor dizendo, havia, que se chamava Caldo Fervente. Tudo começou quando certo dia o lago Caldo Fervente desapareceu. Pela manhã não estava mais ali. Compreendem? Quer dizer que secou? Perguntou o Cook. Não, respondeu o fogo-fato. Se assim fosse, haveria ali um lago seco. Mas não foi assim. No lugar onde havia o lago não havia nada. Nada mesmo, compreendem? Havia um buraco? Rangeu o comedor de rochedos. Não, não havia um buraco. O fogo-fato parecia cada vez mais atrapalhado. Um buraco ainda é alguma coisa, e ali não há nada. Os 3 outros mensageiros olharam uns para os outros. E que aspecto tinha então esse nada? Perguntou o gnomo noturno. Exatamente isso é que é tão difícil de explicar, respondeu o fogo-fato com um ar infeliz. Na verdade, não se parece com coisa alguma, é como... Bom, não há palavras para explicar. É como se uma pessoa ficasse cega quando olhasse para esse lugar, não é? Interrompeu o minúsculo. O fogo-fato fitou-o boquiaberto. É exatamente isso, exclamou. Mas como é que você sabe? Quero dizer, onde é que você já viu uma coisa assim? Espere, rangeu o come-rochas, intervindo na conversa. Isso só aconteceu nesse lugar? A princípio sim, explicou o fogo-fato. Quer dizer, só que o lugar do nada foi crescendo pouco a pouco. Cada vez faltava mais um pedaço da nossa terra. O velho sapo, Umph, que vivia com seu povo no lago do Caldo Fervente, desapareceu num passe de mágica. Outros habitantes do nosso país começaram a fugir, mas pouco a pouco começou a acontecer a mesma coisa em outros lugares do Pântano da Podridão. A princípio, o que sumia era muito pequeno, uma coisa de nada, do tamanho de um ovo de galinha, mas esses lugares foram aumentando. Se alguém for descuidado, pusesse o pé num desses lugares, o pé desapareceria também. Ou a mão, ou tudo que entrasse lá. Não doía, mas de repente a pessoa ficava com um pedaço a menos. Algumas pessoas atiravam-se de propósito lá dentro, ao verem que nada se aproximava delas demais. É que o nada exerce uma atração irresistível, tanto mais forte quanto maior é o lugar. Ninguém na nossa terra sabia o que era aquela coisa horrível, de onde vinha e o que podia fazer para combatê-la. E como não desaparecia por si, pelo contrário, cada vez crescia mais, resolvemos finalmente mandar um mensageiro à Imperatriz Criança, para lhe pedir conselho e ajuda. E eu sou esse mensageiro. Os outros 3 olharam para frente em silêncio. Uhul, disse ao fim de um momento a voz lastimosa do gnomo noturno. Lá no lugar onde eu moro aconteceu exatamente a mesma coisa, e eu comecei minha jornada pela mesma razão. Uhul! O minúsculo voltou o rosto para o fogo-fato. Todos nós, prosseguiu ele, piando como um passarinho, vivemos em regiões diferentes de fantasia. Encontramo-nos aqui totalmente por acaso, mas todos trazemos a mesma mensagem para a Imperatriz Criança. Isso quer dizer, gemeu o come-rochas, que fantasia inteira está em perigo. O fogo-fato fitou-os assustadíssimo. Mas então, gritou ele, levantando-se de um salto, não podemos perder nem mais um segundo. Nós também queríamos partir imediatamente, explicou o minúsculo. Tivemos de interromper aqui a nossa viagem por causa da escuridão impenetrável do bosque de Howley. Mas agora que você está aqui, Bloop, você poderá iluminar nosso caminho. Impossível, gritou o fogo-fato. Não posso esperar por pessoas montadas em caracóis. Sinto muito. Mas é um caracol de corrida, disse o minúsculo, um tanto ofendido. E além disso,
Uhu, murmurou o gnomo noturno. Se você não esperar por nós, não lhe ensinaremos o caminho. Com quem é que vocês estão falando? Rangeu o come-rochas. É que o fogo-fato já não ouvira as últimas palavras dos outros mensageiros e afastara-se pela floresta em grandes saltos. Ora, comentou o Cook, empurrando para a nuca o seu chapéu vermelho e alongado. Também se o fogo-fato não era o mais inclinado para nos iluminar o caminho, e saltou para a sela do seu caracol de corrida. Também eu prefiro ir sozinho, rangeu ele na escuridão, porque assim não preciso tomar cuidado para não esmagar um minúsculo. Ouviu-se o estalar de ramos e o rangido provocado pela sua bicicleta de pedra atravessando a floresta. De vez em quando ele se chocava surdamente com um tronco gigantesco, e ouviam-se os estalos e os rangidos da pedra. Pouco a pouco toda essa barulheira foi sumindo na escuridão. O Cook, o minúsculo, ficou sozinho. Pegou as rédeas de fino fio de prata e disse: Bom, vamos ver quem chega primeiro. Vamos lá, meu velho, para frente. Estalou a língua. Depois disso não se ouviu mais nada, senão o vento tempestuoso que assobiava no cimo das árvores do bosque de Howley. O relógio da torre próxima bateu 9 horas. Os pensamentos de Bastian regressaram contrariados à realidade. Sentia-se contente por a história sem fim nada ter a ver com esta realidade. Não gostava dos livros que, com mau humor e acidamente, narravam acontecimentos absolutamente vulgares da vida absolutamente vulgar de pessoas absolutamente vulgares. Conhecia muito bem tudo isso na sua vida real, por isso não precisava ler essas coisas. Além disso, detestava quando queriam convencê-lo a fazer alguma coisa. E esses livros queriam sempre convencer as pessoas de alguma coisa, de alguma maneira mais ou menos óbvia. Bastian preferia os livros emocionantes, ou divertidos, ou que falavam à imaginação. Livros que contavam as aventuras fabulosas de criaturas fantásticas, e em que se podia imaginar tudo o que se quisesse. Pois isso ele sabia fazer. Talvez a única coisa que soubesse fazer bem. Imaginar uma coisa com tanta clareza que era quase capaz de a ver e ouvir. Quando contava uma história a si mesmo, esquecia-se de tudo o que o rodeava e só acordava para a realidade no final da história, como se tivesse sonhado. E aquele livro era exatamente do mesmo gênero das histórias que ele inventava. Ao lê-lo, era como se ouvisse os estalos da madeira dos troncos grossos das árvores, o assovio do vento dos cismos das árvores, as vozes diferentes dos 4 estranhos mensageiros, e quase pudera sentir o cheiro do musgo e do chão da floresta. Lá embaixo, na escola, começava a aula de ciências naturais, em que só se falava de inflorescências e de estames. Bastian sentia-se contente por estar aqui em cima, no seu esconderijo, lendo. O livro era exatamente o tipo que ele gostava, seu gênero preferido. Uma semana depois, Vush-Vusul, o gnomo noturno, foi o primeiro a chegar ao seu destino. Ou melhor, estava convencido de ser o primeiro porque viera pelo ar. O sol já se punha e as nuvens crepusculares pareciam ouro em fusão quando ele percebeu que seu morcego pairava sobre o labirinto. Era esse o nome de uma grande planície que se estendia de um horizonte ao outro e que não era senão um grande jardim florido, reiscendente aos perfumes mais estonteantes e onde se misturavam as mais lindas cores. Entre os arbustos, as sebes, os prados e os canteiros de flores raras e estranhas, desenhavam-se ruas largas e caminhos estreitos, tão ramificados e entrelaçados que todo o jardim formava um enorme labirinto. É claro que esse labirinto era feito para brincadeiras e divertimentos, e não para que as pessoas se perdessem de verdade, ou para desorientar os estrangeiros. Não poderia ser esta a finalidade desse lugar. E a imperatriz criança também não precisava desta proteção. Não havia em todo o reino, sem fronteiras de fantasia, ninguém de quem ela tivesse de se defender. E isso por uma razão que já vamos explicar. Enquanto o pequeno gnomo noturno, montado em seu morcego, pairava silenciosamente sobre este labirinto florido, ele via toda espécie de estranhos animais. Numa pequena clareira,
Entre lilazes e citisos brincava uma manada de jovens unicórnios, iluminados pelo sol da tarde. Depois, pareceu-lhe ver, debaixo de uma gigantesca companhia azul, o célebre pássaro fênix em seu ninho. Mas não conseguiu ter certeza. E também não quis voltar para trás para ver melhor, a fim de não perder mais tempo. Agora, no meio do labirinto, erguia-se à sua frente, resplandecente, a Torre de Marfim, o coração de fantasia e a residência da Imperatriz Criança. A palavra torre pode dar uma ideia errada a uma pessoa que nunca tenha visitado esse lugar, pois essa torre em nada se parecia com a torre de uma igreja ou de um castelo. A Torre de Marfim era tão grande como uma cidade. De longe parecia o cume da montanha, alto e pontiagudo, retorcido em espiral como a concha de um caracol, e cujo ponto mais alto desaparecia nas nuvens. Só quando as pessoas se aproximavam é que percebiam que esse gigantesco pão de açúcar se compunha de uma infinidade de torres, torrinhas, cúpulas, telhados, varandas, terraços, portões, escadas e balaustradas, que se cruzavam e se entrelaçavam. Tudo isso era feito em marfim, de um branco puríssimo e férico, e todos os detalhes estavam esculpidos com tanta perfeição que o conjunto parecia uma finíssima renda. Em todos esses edifícios viviam os membros da corte da Imperatriz Criança. Os camareiros, os criados, as feiticeiras e os astrólogos, os mágicos, os bobos, os mensageiros, os cozinheiros e os acrobatas, os equilibristas e os contadores de história, os arautos, jardineiros, guardas, alfaiates, sapateiros e alquimistas. E lá em cima, na ponta mais alta da poderosa torre, morava a Imperatriz Criança, em um pavilhão que tinha a forma de um botão de magnólia. Certas noites, quando a lua cheia brilhava esplendorosa no céu estrelado, as pétalas de marfim se abriam e desabrochavam em maravilhosa flor, no centro da qual se sentava a Imperatriz Criança. O pequeno gnomo noturno aterrissou seu morcego em um dos terraços mais baixos, onde se situavam as cavalariças para os animais. Alguém devia ter anunciado a sua chegada, pois já estavam à sua espera 5 guardas imperiais que o ajudaram a desmontar. Inclinaram-se perante ele e, em seguida, silenciosamente, estenderam-lhe a bebida cerimonial de boas-vindas. Para respeitar o protocolo, Vush-Fusu apenas molhou os lábios na taça de marfim, devolvendo-a depois aos guardas. Cada um dos guardas bebeu então um gole. Inclinaram-se novamente e conduziram o morcego às cavalariças. Tudo isso se passou em silêncio. O morcego, instalado no lugar que lhe estava reservado, nem tocou na comida nem na bebida. Enrolou-se novamente, pendurou-se de cabeça para baixo em seu puleiro e caiu no sono profundo de cansaço. O pequeno gnomo noturno tinha-lhe exigido demais. Os guardas deixaram-no em paz e saíram nas pontas dos pés para não fazer barulho. Nesta cavalariça, por sinal, havia muitos outros animais. Um elefante azul e outro cor-de-rosa, um grifo gigantesco, cuja metade superior do corpo era de águia e inferior de leão, um cavalo alado, branco, cujo nome fora conhecido outrora fora de fantasia, mas que hoje está esquecido. Alguns cães voadores, outros morcegos e até libélulas e borboletas para cavaleiros, especialmente pequenos. Em outras cavalariças havia também animais que não voavam, mas que corriam, rastejavam, saltavam ou nadavam. E junto de cada um deles havia um guarda para os tratar e limpar. Normalmente seria de se esperar que aqui se ouvisse uma confusão de vozes diferentes, rugidos, uivos, gritos, pios, grasnidos e carcarejos. Mas reinava um silêncio total. O pequeno gnomo noturno continuava ainda onde os guardas o tinham deixado. Sentiu-se de repente abatido e desanimado, sem saber ao certo porquê. Estava muito cansado de sua longa viagem, e o fato de ter sido o primeiro a chegar nem sequer o animava. Olá, ouviu de repente uma vozinha gorjeante. Não é o nosso amigo Vush-Fusu? Ainda bem que você já chegou. O gnomo noturno olhou à sua volta e seus olhos redondos brilhavam de admiração quando viu que em cima de uma balaustrada, encostado no vaso de marfim, estava um minúsculo Ukuk, que agitava o seu chapéu vermelho e alongado. Uhul! Fez o gnomo noturno desconcertado.
Depois de alguns instantes, repetiu: Uhul! Não lhe ocorria nenhuma observação mais inteligente. Os outros dois, explicou o minúsculo, ainda não apareceram. Eu estou aqui desde ontem de manhã. Mas como, isso foi possível? Perguntou o gnomo noturno. Bem, explicou o minúsculo, sorrindo com uma certa condescendência. Eu disse que eu tinha um caracol de corrida. O gnomo noturno coçou a penugem negra da cabeça com a mãozinha cor-de-rosa. Tenho de falar imediatamente à Imperatriz Criança, disse ele em tom queixoso. O minúsculo contemplou-o pensativo. Fez ele. Eu já anunciei ontem a minha chegada. Anunciou a sua chegada? Perguntou o gnomo noturno. Então, não se pode logo falar com ela? Não pode ser, replicou o minúsculo. É preciso esperar muito tempo. Há aqui, como direi, um grande número de mensageiros. Queixou-se o gnomo noturno. E por quê? O melhor, trinou o minúsculo, é ver com seus próprios olhos. Venha, meu caro Vuxi-Vussu, venha comigo. E puseram-se os dois a caminho. A rua principal, que subia pela Torre de Marfim, formando uma espiral cada vez mais estreita, estava apinhada de uma multidão de estranhas figuras. Gênios gigantescos usando turbante, duendes minúsculos, ogros com 3 cabeças, anões barbudos, fadas luminosas, faunos de patas de bode, gênios de floresta de pelagem loura encaracolada, resplandecente espírito das neves e inúmeros outros seres fantásticos subiam e desciam a rua, formavam grupos e falavam baixinho, ou estavam agachados no chão, em silêncio, olhando para frente com ar melancólico. Quando Vuxi-Vussu viu aquilo tudo, parou. Disse. Mas o que aconteceu aqui? O que é que toda essa gente está fazendo aqui? São todos mensageiros, explicou o Cook baixinho. Mensageiros de todas as regiões de fantasia. E todos trazem a mesma mensagem que nós. Já falei com muitos deles. Parece que por toda parte surgiu o mesmo perigo. O gnomo noturno soltou um longo e lamentoso suspiro. E alguém sabe, perguntou, o que é que esta coisa e de onde vem? E a Imperatriz Criança? A Imperatriz Criança está doente, disse o minúsculo baixinho, muito doente. Talvez seja esta a causa da incompreensível desgraça que se abateu sobre a fantasia. Mas até agora, nenhum dos muitos médicos que vieram ao palácio e estão reunidos lá em cima, no pavilhão de Magnólia, foram capazes de descobrir o que ela tem e como se trata essa doença. Ninguém conhece o remédio. Mas isso, disse o gnomo noturno surdamente, é, uma verdadeira catástrofe. Pois é, respondeu o minúsculo, é isso mesmo. Dadas as circunstâncias, Vuxi-Vussu desistiu de anunciar, pelo menos de momento, sua chegada à Imperatriz Criança. 2 dias depois, chegou o fogo-fato Bloop, que tinha se perdido, como era de se esperar, e por isso fizera um enorme desvio. E, finalmente, 3 dias depois, chegou também o Come-Rochas, Pinor-Jashar. Vinha a pé, marcando o chão com profundas pegadas, porque tinha comido sua bicicleta de pedra durante um ataque de fome repentino. Comera como se ela fosse sua provisão de viagem. Durante o longo período de espera, esses 4 mensageiros, tão diferentes, tornaram-se muito amigos. E mais tarde, prosseguiram viagem juntos. Mas essa é uma outra história e terá de ser contada em outra ocasião.